O apartamento 408 estava silencioso. Era o tipo de silêncio que não vinha da ausência de som, mas da ausência de vida. Desde a morte do filho, Laura vivia naquele espaço como um fantasma, se arrastando entre os cômodos, evitando espelhos e, principalmente, evitando pensar. Naquela noite, porém, algo mudou. Laura acordou no sofá com a TV desligada. Não se lembrava de ter adormecido ali. A luz do corredor estava acesa, embora ela tivesse certeza de que a apagou. O controle remoto, que deixara sobre a mesinha, agora estava no chão. Um detalhe banal, talvez. Mas havia algo no ar. Uma presença, invisível, mas pesada. Como se alguém observasse de muito perto. Ela se levantou devagar, os passos ecoando sobre o piso frio. Abriu a porta do corredor. Nada. Apenas o som distante de uma torneira pingando. No banheiro, talvez. Ela caminhou até lá, mas ao acender a luz, o barulho cessou. O espelho estava embaçado, como se alguém tivesse tomado banho. Passou a mão sobre o vidro. Atrás dela, no reflexo, uma sombra. Virou-se num sobressalto. Nada. O coração disparou. Na sala, a televisão ligou sozinha. Tela azul, estática. Laura se aproximou devagar e desligou o aparelho. Quando virou de costas, viu pela janela o vulto de um homem do lado de fora, parado, observando. Estavam no 8º andar. Na tentativa de escapar da presença que se fazia cada vez mais constante, Laura começou a mexer em caixas antigas. Talvez reorganizar o passado a ajudasse a entender o presente. Ou quem sabe, apenas ocupasse a mente por algumas horas. Foi então que encontrou o caderno. O pequeno diário de desenhos do filho, guardado entre fotos e roupas que ainda tinham o cheiro dele. Sentou-se no chão da sala, iluminada apenas pela luz fraca que escapava da cozinha, e folheou as páginas com mãos trêmulas. Havia rabiscos coloridos de casas, animais, super-heróis, todos marcados pela ingenuidade de uma criança feliz. Mas quase no fim, um desenho destoava de todos os outros. Era ela, dormindo no sofá. E ao lado, a silhueta de um homem alto, todo preto, sem rosto. No topo da folha, em letras tortas e infantis, uma legenda. Esse é o homem que te ama, mamãe. Ele disse que vai te levar com ele. O coração de Laura disparou. O desenho não era recente. O papel estava amarelado, datado de meses antes da morte do menino. A entidade já estava ali, com ela e com ele. Ela levantou-se devagar, como se algo dentro dela tivesse se quebrado de novo. A presença não era nova. A morte não era um acidente, era um prelúdio. Lá fora, o som de algo arranhando a porta. Laura olhou em direção ao barulho. Ele não precisava entrar. Ele já estava em casa. Naquela madrugada, Laura decidiu que precisava acabar com aquilo. De vez. Não por fraqueza, mas por lucidez. A entidade não lhe dava paz, não lhe deixava dormir. E agora ela carregava o fardo de que talvez até a morte do filho estivesse ligada àquela coisa. Desta vez, não haveria calmantes. Ela foi direto ao armário da cozinha, pegou a faca mais afiada, subiu na cadeira e prendeu uma corda ao teto. Cada movimento era decidido, prático, sem hesitação. Ela amarrou o laço, respirou fundo e o colocou ao redor do pescoço. Deu um passo. O mundo escureceu por um segundo. Mas então, o chão a recebeu de volta. Estava deitada no sofá. O teto limpo, sem corda. Nenhuma faca à vista. Tudo exatamente como se nada tivesse acontecido. Mas ela sabia o que havia feito. E ele estava lá, sentado na poltrona da sala, de frente para ela, pela primeira vez. O rosto ainda era uma sombra, mas os contornos pareciam mais nítidos, como se aos poucos ele tomasse forma, como se estivesse ganhando vida. Laura correu para a porta do apartamento, girou a maçaneta, saiu para o corredor. Mas algo estava errado. O corredor estava escuro, sem fim. As portas dos vizinhos haviam sumido, as luzes piscavam, e o som, nenhum, nem passos, nem vento.
apenas o som dos próprios batimentos acelerados. Ela tentou gritar, mas sua voz não saiu, porque a realidade ao redor não era mais dela, era dele. Laura cambaleou pelo corredor escuro, tateando as paredes invisíveis, até que, num piscar de olhos, estava novamente dentro do apartamento. Mas não no corredor, não na sala, no quarto do filho. A porta, que permanecera trancada desde o acidente, agora estava entreaberta, como se a convidasse a entrar, ou a desafiasse a encarar o que havia enterrado ali. Cada passo em direção ao quarto era como atravessar um pântano emocional. O ar era denso, úmido, e o cheiro doce dos brinquedos misturava-se ao mofo do esquecimento. As luzes estavam apagadas, mas o lugar brilhava com uma luz azulada e doentia que parecia emanar do próprio chão. Ela entrou. Os brinquedos estavam organizados, como se ele ainda brincasse ali. A cama feita, o abajur em forma de foguete aceso, mas havia algo novo, um desenho sobre o travesseiro. Ela se aproximou e pegou o papel. Era o mesmo homem, mas agora, ao lado dele, Laura, de mãos dadas, ambos com olhos negros e sorrisos rasgados. Atrás deles, o quarto em chamas. Ela recuou assustada. O armário do filho se abriu com um estalo seco. Lá dentro, em meio a roupas infantis e caixas de brinquedos, estava o homem, curvado, com a cabeça quase encostando no teto do móvel. E ele a encarava, não como uma ameaça, mas como quem aguarda por algo, por alguém. Laura não gritou, não correu, apenas sentiu as pernas cederem, porque naquele momento ela lembrou. O filho falava com alguém imaginário. Dizia que ele vinha das sombras do armário. E Laura achava que era apenas um amigo inventado, um jogo, mas ele era real e nunca foi embora. Laura fechou os olhos, mas o homem não desapareceu. Ele continuava ali, dobrado dentro do armário do filho, imóvel, como uma escultura feita de escuridão pura. A energia no quarto oscilava, como se o tempo ao redor estivesse vibrando em outra frequência. Foi quando ela ouviu, não um grito, nem um chamado, mas a voz do filho, baixinha, trêmula, vinda de algum lugar dentro dela, ou talvez vinda de dentro do próprio armário. Mamãe, ele prometeu que você ia ficar comigo. As palavras a atravessaram como cacos de vidro. Laura caiu de joelhos. O ar parecia escapar de seus pulmões, como se algo a puxasse de dentro para fora. E então lembrou de tudo. O dia do acidente, o banho demorado, o telefone que tocou. Ela se distraiu por segundos, mas quando voltou ao banheiro era tarde. A água transbordava, o silêncio era total. E o corpo do filho jazia imóvel, afogado. Ela nunca contou isso a ninguém. Disse que foi morte súbita. Mas a culpa nunca saiu. Sempre viveu ali, na sombra, no armário, no reflexo da televisão. A entidade não veio depois. Sempre esteve ali, alimentando-se do luto, da culpa, da dor não dita. Ele disse que você ia vir comigo, para sempre. O homem começou a sair do armário. Cada movimento quebrava o silêncio como vidro rachando. Ele não parecia mais uma figura distante. Agora tinha forma, rosto e os olhos do filho. Laura não gritou, porque no fundo ela sabia. Ela mesma o havia deixado entrar. O homem da sombra se arrastou para fora do armário com uma lentidão perturbadora. Cada passo era como o peso de anos de dor sendo depositado no chão. Ele não era mais apenas uma figura. Era o reflexo vivo do que Laura carregava por dentro. Culpa, arrependimento, abandono. A cada passo dele, o quarto ia se transformando. As paredes desbotadas voltavam a ganhar cor. Os brinquedos giravam sozinhos. E a voz do filho se tornava mais clara, mais próxima. Você prometeu, mamãe, que nunca me deixaria sozinho. Laura caiu sentada ao lado da cama, os olhos marejados. Ela não sabia se estava sonhando, morta ou enlouquecida. Mas uma coisa era certa: a dor que sentia era real. Sempre fora. E talvez, só talvez, aquela figura nunca quis puni-la. Apenas completá-la.
O homem parou diante dela, ajoelhou-se, encostou a testa na dela e, nesse gesto, ela viu tudo. Viu o filho sorrindo, feliz, antes do acidente. Viu os segundos que se perderam ao atender o telefone. Viu o instante em que a água o engoliu. Viu o grito que nunca foi dado, a culpa que preferiu enterrar, a vida que passou anestesiada e o espírito que ficou preso, esperando. Não era um demônio, era um elo, uma ponte entre dois mundos. Laura se levantou. Encarou o homem com os olhos marejados e os braços abertos. Então me leva. Ele a envolveu num abraço frio, como névoa. A luz do abajur piscou 3 vezes. E então, silêncio. No quarto, apenas o diário aberto sobre a cama. Um novo desenho. Ela e o filho, de mãos dadas, sorrindo. Meses depois, o apartamento 408 foi alugado novamente. A nova moradora, uma jovem enfermeira recém-chegada à cidade, elogiou o silêncio do lugar. Disse que o apartamento tinha uma energia estranhamente acolhedora, apesar do cheiro de mofo no quarto dos fundos. Na primeira noite, acordou com um som de risadas infantis. Levantou, confusa, e foi até o corredor.